Nós convidamos você agora para embarcar conosco no Ponto Factual. Eu, Sônia Blota, e a Juliana Rampani, que é a nossa apresentadora, que fica em São Paulo, enquanto a gente está aqui em Paris, discutindo todos os assuntos que interessam ao Brasil e ao mundo. E a gente recebe hoje o Enio Rodrigues, que é diretor executivo da Sindicel e superintendente executivo da Abicobre. Ele é um executivo com larga experiência em empresas como Dupont, Nike, Philip Morris e mais de 20 anos atuando na área de relações governamentais, combatendo o chamado illegal trade em diversos segmentos. Enio, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Sônia. É um prazer estar aqui com vocês. Enio, vamos começar então por esse combate aí ao illegal trade. Explica pra gente o que é, como acontece e como combater. Então, hoje a gente costuma dizer que no Brasil, ou de uma maneira geral, mas no Brasil mais especificamente, o maior concorrente das empresas legais e estabelecidas é o mercado ilegal. Então, quando você pega o setor de cigarro, por exemplo, hoje, mais de 50% está na ilegalidade. Você pega o setor de combustível, você tem 30%, 40% na ilegalidade. Então, quando você olha para o seu concorrente, né, você tem 20% do mercado, o concorrente tem 15% e o mercado ilegal tem 30%. Né? Então, é uma coisa muito difícil de explicar. O mercado brasileiro realmente é muito complexo. E no setor de fios e cabos elétricos, que é o setor que a gente atua, ele vem numa dinâmica bem complicada há muito tempo. Então, se a gente pegar os últimos dados que nós temos aí do mercado, levantamento, né, o sindicato, junto com a Qualifil, que é uma entidade que faz a medição da qualidade dos produtos do mercado, ligado ao Sindicel, nós temos aproximadamente 30% do mercado brasileiro fora da normalidade. Então, é preocupante, e principalmente por ser um produto que fala de segurança. É um produto que está na tua casa, está do lado do berço do teu filhinho, está no chuveiro da sua casa, está na extensão, está na air fryer, está em todos os lugares da sua casa e você não vê. Então, um produto fora de conformidade, sem qualidade, pode gerar um incêndio, um acidente, um choque elétrico e realmente mata pessoas. O Enio, e é um mercado que movimenta, assim, eu acredito que bilhões, né? Porque todos nós usamos a eletricidade nas construções, nas nossas casas, enfim. E como vocês chegaram nesse número aí de 30%? Vocês têm um consenso? Como que vocês apuraram que 30% do mercado é formado por essa clandestinidade? Legal. O mercado de baixa tensão, que a gente está falando aqui, que é da caixa de luz, né, do registro de luz que você tem para dentro da tua casa, é esse mercado que a gente tem. Então, são todos os fios de baixa tensão e obrigatoriamente tem que ser feitos de cobre. Esse mercado, ele está hoje, em valores absolutos, ele fatura em torno de 7 bilhões e meio de reais por ano. Então, qual que é o trabalho do Sindicel? O Sindicel começou a mapear isso há mais de 30 anos, junto com a Qualifil. E o que ele fez? Ele começou a coletar amostras no mercado. Então, hoje o Inmetro homologa 156 empresas brasileiras habilitadas, autorizadas a fabricar fios e cabos elétricos. E o mercado, a gente sabe que tem mais de 220 empresas, ou seja, mais de 70 empresas que nem sequer têm uma autorização para fabricar. Então, nós coletamos esses produtos no mercado, fazemos os testes e, com base no que tem de bom, a gente compara com o que tem de ruim. Então, hoje a gente tem 70% do mercado com as empresas boas, sérias, né, grandes, fazendo os cabos com conformidade, e 30% das empresas que realmente não fazem o cabo em conformidade. E são dados estatísticos que a gente vem coletando há mais de 30 anos. E assim, é alarmante por causa justamente do que você falou, né? Coloca em risco a nossa vida, né? Exatamente. O grande problema do cabo é porque ele é oculto. Então, você dentro da tua parede tem toda a fiação, e quando você coloca um cabo de má qualidade lá dentro, o que acontece? Ele vai ficar um paralelo, né, nas duas fases, juntas, só que tem uma capa de proteção. Se esse cabo é ruim, ele começa a esquentar. Essa capa é ruim também, que ela deveria ser anti-chama. Sim, ela vai derretendo, né? Ela derrete, vai causar o quê? Vai colar as duas fases lá e vai pegar fogo. O material que está
cobertura deveria ser não propagador de chama. Só que é um material ruim, também de baixa qualidade, ele pega fogo. Então você vai sentir um cheiro de queimado na sua casa, e você saber de onde vem, falar, deve ser a minha air fryer, deve ser a minha panela elétrica, alguma coisa, né? E na verdade você pode estar tendo um curto-circuito dentro da tua parede que você não consegue enxergar. E uma vez quando você perceber isso, souber de onde vem, você já vai ter um incêndio provocado na sua casa. Mas isso tanto é curioso e muito importante esse alerta, porque você às vezes vai num estabelecimento, você compra, né, confiando no estabelecimento, e também você confia digitalmente nas plataformas que vendem. Eu queria que você falasse como é que o consumidor ele pode ficar atento, fiscalizar, o que é necessário fazer? Então, é muito complicado, porque quando você compra o cabo, ele chega, ele é tão bonito, brilhante, sabe? É muito lindo. Só que na hora que você abre ele, praticamente não tem cobre. Em alguns casos, nem cobre tem. Ele substitui por alumínio cobreado. Então, qual é a nossa recomendação? Nós temos um site na qualifil.org.br. Lá tem centenas de marcas que a gente tem analisado constantemente e sabe que as marcas têm boa qualidade. A gente recomenda que se compre. Um outro conselho que a gente fala é que no cobre, né, no fio e cabo elétrico, não existe milagre. Se uma marca custa R$250, um cabo, 2,5 e tal, e a outra está te vendendo por R$90, alguma coisa está errada. O preço é um indicativo de que realmente o produto não tem qualidade nenhuma. E quando a gente fala de marketplace, é mais assombroso ainda, porque o marketplace não passa por uma fiscalização. Então, o que acontece? O vendedor, a fábrica faz o produto, manda, ou abre uma lojinha no marketplace, começa a vender, entendeu? E a fiscalização é muito pequena dentro do marketplace, quase nenhuma. Então, ele vai direto para o consumidor, ou seja, não passa nem por uma probabilidade de fiscalização. Sim. Mas essas plataformas que a gente acaba comprando, né, tipo Mercado Livre, enfim, geralmente é o próprio consumidor, aquela pessoa que está fazendo uma reforma em casa. E no caso das construtoras, como que funciona isso? Eles têm que ter um laudo, alguma coisa assim? Então, o problema das construtoras, não existe inocência nas construtoras. Eu já fiz notificação, nós já fizemos notificação em mais de 200 construtoras no Brasil. Algumas delas com uma ação listada na Bolsa de Valores. E sequer recebemos uma resposta da nossa notificação, informando que eles estavam comprando um produto fora de conformidade. Então, baseado a isso, a gente faz denúncia no Ministério Público, faz denúncia na Secretaria de Direito do Consumidor, para a gente provocar uma reação, né, das autoridades e empurrar essas construtoras para o mercado formal. Porque qualquer economia que eles têm nesse sentido, né, a compra deles é em larga escala. A gente tem um contato muito forte com eles, orienta, coloca à disposição. Se chegou um produto estranho na obra e eles têm alguma suspeita, eles podem ligar para a gente manda uma van, nós temos um laboratório móvel, ele vai até o local e faz todos os testes gratuitamente para construtor em qualquer lugar do Brasil. Então a entidade é uma prestadora de serviço nesse sentido. Pois é, Enio. Então, falando, segundo a Sindicel, falando de dinheiro aqui, o Brasil perde 7% de toda a energia gerada por causa de fios clandestinos. Olha que dado, que absurdo isso. De onde vem essa perda exatamente? Então, o cabo elétrico, ele tem uma medida que é chamada de resistência elétrica. É o quanto que a eletricidade sofre de resistência para passar dentro do cabo. Então, de acordo com dados de engenharia, foi criado alguns conceitos que o cabo 2,5 tem que ter uma resistência elétrica de 7,98. Então, são critérios de engenharia que foram feitos. Então, com esse critério, você tem um consumo de energia racional. Quando você baixa a quantidade de cobre, você aumenta a resistência elétrica do cabo. Isso gera o quê? Gera uma conta maior de energia elétrica no final do mês. Então, você está na tua casa, que é igualzinha à casa da tua vizinha, você tem um marido e 2 filhos, e tua vizinha tem um marido e 2 filhos. Bonitinho. Aí você vai conversar sobre a conta de luz dela está dando 250, e a sua está dando 150. Ela fala,
que você gasta? Não sei, acho que você desliga mais o chuveiro. Se você for dar uma olhada, às vezes, na instalação, em algum ponto que foi feita alguma reforma, ou algum cabo que foi usado não bitolado, que a gente chama que é um cabo fora de norma, e esse cabo gera mais energia elétrica para você. Olha só. Veja que engraçado, Sônia. Você foi lá na loja, às vezes economizou R$50 para comprar um Era carro. Isso que eu ia falar, o barato sai caro, né? E depois você fica pagando 50 na sua vida inteira, né? A tua conta de luz. É uma loucura. Fora o risco, né? Fora o risco de você ter um acidente seríssimo dentro da tua casa. E como... Você que lida com casa, com escritório, com consultório, com vários locais, como é que você administra isso, minha amiga? Então, isso que eu ia falar. Se a gente tem como, o consumidor vai fazer uma reforma pequena, que não vai exigir um engenheiro, uma pessoa mais especializada, como que a gente consegue se proteger desse tipo de golpe, né? Porque para mim é um golpe você fazer o consumidor muitas vezes não sabe que está comprando um fio que não é o correto. E às vezes acontece também, por exemplo, o imóvel mais velho. Eu tinha uma clínica, era bem grande, era um imóvel mais velho. E a conta de luz era absurdamente alta. E aí eu vim para o imóvel mais novo e abaixou, obviamente. Então, isso já acontece há muitos anos ou não? O fio, ele realmente se desgasta e acaba que com um imóvel mais velho você gasta mais. Como eu identifico isso? É uma questão de dimensionamento, né? Quando você fala da instalação elétrica, uma casa antiga ela tem um dimensionamento diferente do que a gente tinha hoje. O sistema de disjuntor era diferente, as chaves, tudo. O fio era duro, rígido. Hoje o fio é flexível, mas o problema do cabo desbitolado não é de hoje. Ele tem mais de 30 anos que a gente não bitora, só no Brasil mais de 30 anos. Então, mesmo naquela época, já existia produto fora de qualidade. Sim. Então, como é que você se protege disso? Você vai fazer uma reforma? Entra no site da qualifio.org.br ou entra no site do cincel.org.br. Tem informação. Se você tiver mais alguma dúvida, entra lá no nosso site, manda um e-mail para a gente, nós temos uma equipe de engenheiros. Fala o site de novo, Enio, para a gente. Qualifio.org.br. Tá? Perfeito. E cincel.org.br. Qualquer contato, a gente tem o maior prazer em responder, em atender, se for o caso. Fazer até uma visita na casa, no empreendimento, né, para a gente poder fazer uma análise. E lá vocês têm uma busca para eu consultar o número? Tem algum registro do fio? Não, o fio elétrico ele é compulsório pelo Inmetro, tem uma norma compulsória. Então a empresa precisa ter um registro no Inmetro para fazer. Todo cabo que você compra na loja vai ter lá registro do Inmetro. Aí você tem que entrar no site do Inmetro, fazer uma pesquisinha lá e ele vai. Eu já estou entrando aqui, ó, para ver. Muito bom. E o lojista, quando ele compra esse cabo para poder revender, ele é obrigado a consultar isso. E se não tiver conforme, não tiver ativo, quem vai responder na justiça é o lojista. E o fabricante também, mas o lojista também entra e toma uma multa pesada do empenho. O Enio, mas assim, por exemplo, tem um número lá, a pessoa consulta e tá ok. Essas falsificações, elas chegam nesse nível da pessoa copiar um número do Inmetro em um fio falsificado? Não tem como a gente exigir um laudo, alguma coisa mais específica do próprio fabricante? Então, o fabricante está fazendo a coisa errada, ele vai te dar o laudo mais bonito que tiver lá, ele vai te dar. Da norma, vai te dar certificação e tudo mais. A forma de você ver realmente está acontecendo, olhou no Inmetro, ativo, ótimo, mas não garante que o fio esteja bom. Porque ele pode estar fazendo um fio, né, com menos cobre do que isso vai gerar uma economia brutal para ele. Só para você ter uma ideia, a tonelada do cobre hoje, balizada pela Bolsa de Londres, ela está a $10.500. Nossa! Questão puramente financeira. Tá? Porque nessa coisa do bolso, né, Enio, o fio clandestino está aumentando sua conta e você nem sabe. Então, esse é o grande problema. O Brasil, ele perde 7%. De toda a energia elétrica gerada, ele perde 7%. Então, quando você pega o Sistema Nacional, que é um sistema deficitário, precisa de muito investimento para ser atualizado, e ele precisaria de 5% da energia, 5%. De tudo que ele tem hoje, que ele está investindo hoje, precisaria de 5% para manter o sistema do jeito que está.
Ou seja, ele nem investe os 5%, ele ainda perde 7%. Joga 7 a mais na conta do consumidor. Quem está pagando somos nós, de uma maneira geral. Eu já mostrei esses dados, são dados que a gente fez com um estatístico aqui direitinho, mandando com toda a parte técnica, mandando para o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, mandamos para as agências, a ANEEL, mandamos para todo mundo para mostrar agora. Se a gente fizer qualquer coisinha aqui, tirar 1%, nós já vamos estar jogando bilhões de volta para dentro do sistema. Né? Mas os órgãos governamentais têm uma dificuldade de administrar esse tipo de informação. Muito, né? E já que a Ju citou aqui, Enio, vamos começar falando de problemas nas obras e construtoras. Vocês encontraram fios clandestinos em obras gigantes? Inclusive na cidade de São Paulo, que tem obras nababescas? Sim, muito grandes. Nós tivemos um caso em Osasco, aqui eu não posso citar, ainda está tudo sob sigilo. Infelizmente, quando a coisa acontece, o sigilo vem quase que imediatamente pela justiça. A gente não pode falar. Essa mesma construtora que eu estou falando para vocês, tem ação na Bolsa, tudo aqui, uma das maiores da América Latina. Teve um condomínio em Sorocaba, uns 5, 6 anos atrás, quando eu impetrei uma ação no Ministério Público de São Paulo contra 11 fábricas de cabo. E na investigação descobriu que o cabo era um cabo bitolado, um cabo fora de norma, e estava dentro dessa construtora. Então foi feito um TAC lá, acertaram tudo, foi feita a prova dos cabos, mas a gente não pôde divulgar a ação. E em Osasco, por exemplo, hoje eu tenho, contra a construtora, eu entro na justiça comum, né? Entro na justiça civil, né? Ou como crime contra o consumidor, ou outro tipo de crime, a gente entra. Então eu tenho mais ou menos umas 15, 16 ações em andamento. Temos em Santa Catarina, em São Paulo, temos em Minas, temos no Rio de Janeiro. Então a gente tem feito ações pontuais para chamar a atenção das construtoras de uma maneira geral no Brasil. Olha, nós estamos aqui, sinceramente, queremos que vocês sejam iludidos por um produto ruim. Porém, se acontecer de pegar um produto desse da tua empresa, você é o responsável. Primeiro, porque quando ele for cobrar a fábrica de carro, essa fábrica de carro já fechou, já está em outro endereço, já tem outro sócio, as máquinas já sumiram, ou seja, não vai conseguir achar quem vai repor o dano. Quem vai acabar repondo o dano é a própria construtora. Se ela consumir também, o consumidor ficar com o dano, né? Não consigo cobrar ninguém também. Isso aqui é o Brasil. Né? Eu acho que nesse caso que você citou, em grandes obras ainda você tem uma construtora por detrás, né? Mas aquele consumidor que está fazendo a obra em casa, ou que construiu a casa, ou comprou a casa, né? E aí, de repente, checou a informação dos fios. Primeiro, eu queria saber como que você checa, por exemplo, comprei uma casa. Como que eu faço para checar se esses fios são legais? E se não são, o que tem que fazer? Como que vai trocar a fiação toda? E eu reclamo para quem? É muito complexo. Você tem que contratar um profissional. Por isso que a gente oferece esse serviço. Né? Nós criamos há 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, um serviço aqui em São Paulo que a gente oferece uma inspeção gratuita. Uma obra entregue até 2 anos. Eu mando meu engenheiro lá, ele vai na tua casa, ele olha, vai fazer um laudo, fala assim, olha, teu cabo é ruim, teu cabo é bom, ou ele dá uma geral e faz um laudo para você com assinatura no período. Com esse laudo na mão, o cabo é ruim. Vamos supor, o cabo é ruim, ok. O que a gente oferece? Assessoria jurídica para abrir um processo contra a construtora e contra a empresa que fabricou o cabo. A gente vai ter todos os dados lá. Então a gente vai com esse consumidor até uma delegacia, abre um boletim de ocorrência e entra com uma ação civil contra as 2 empresas. Isso a gente dá uma consultoria jurídica gratuita. Nós fazemos todo o apoio técnico para que isso aconteça, porque é do nosso interesse retirar esse fabricante e essa construtora. Se ela for iludida, obviamente, né, se ela ter um problema ali de confiança com o produto, ela vai ter que explicar nos autos. Né? Porém, se ela for realmente conivente com um fabricante ruim, então a gente quer penalizar os dois. Porque só assim, só no bolso, não é no bolso desses maus empresários, que a gente vai conseguir dar uma regularizada no mercado de fios de cabo. Com certeza, com certeza. Eu fico pensando, né? A gente compra um apartamento, enfim, com toda a chancela, você confia que aquilo lá esteja em ordem, até por causa dos alvarás, dos documentos, e o susto pode ser enorme. Nesse caso, se o consumidor compra um apartamento aí grande dessas
dessas obras, mas ele desconfia. Quem que ele procura, em primeiro lugar? Qual que é o passo a passo? O que que o consumidor deve fazer? Em primeiro lugar, para se prevenir e se certificar. E depois, quando precisa, infelizmente, remediar algum tipo de acidente. Tem que procurar imediatamente o eletricista, né? Mas não é o Chico Faísca, o teu primo que chega lá, que faz tudo, faz teto, faz chão, faz piso, faz escada. Não, vai num profissional habilitado, realmente o cara tem uma formação, né, no eletrotécnico, né, tem formações, não precisa ser um engenheiro, mas se o cara tem, se for engenheiro, muito melhor. Mas se ele tem uma formação mínima para fazer uma instalação elétrica, ele vai dizer para você, olha, o disjuntor está mal dimensionado, olha, a tua fiação aqui, a marca é meio estranha, vamos retirar um pedaço para fazer uma análise, né? A gente tem um equipamento que a gente mede a resistência elétrica em qualquer lugar, então tem a facilidade de fazer isso. Se ele tiver essa preocupação, primeira coisa é para o profissional, habilitado. E aí, a partir do profissional, vai orientar, olha, vamos ter que trocar o cabo da casa inteira, que a casa inteira está com cabo ruim. Olha, vou falar para você, uma casa pequena, de 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, tal, você vai gastar entre 10 a 15 mil reais para fazer uma substituição de cabo, no mínimo. Só de produto, mais a mão de obra. Então, não é barato, é uma coisa bem complicada de ser feita. Porém, né, como é que você remedia isso? Como é que você conserta isso? Eu vou tirar um pedaço aqui da frente, vou trocar, vou colocar um cabo bom, e o resto da casa está com um produto ruim. Por isso que eu falo, o apoio que a gente dá jurídico é bom porque a gente pede para o juiz, né, que seja feita a compensação financeira. Sim. De quem teve esse prejuízo. Porque, afinal de contas, quando ele comprou a casa, seja usada ou nova, o apartamento, ele entendeu que todas as normas que estão vigentes no país estavam sendo cumpridas. Então, o consumidor está sendo pesado. O empresário também não sabia que o filho... Mas não é um problema meu, eu não sou profissional da indústria da construção civil. Quem é tem que se preocupar com essas coisas. Eu posso garantir para você que todas as construtoras do Brasil, todas, das menores às maiores, sabem os problemas que estão dentro da área de fios de cabos elétricos. Não existe inocente. Tá? Então, porque a gente está falando de acidentes sérios. E aqui a nossa diretora, Lu, coloca que só em 2023 foram mais de 2.000 acidentes envolvendo eletricidade no Brasil. E aí a pergunta, Enio, quantos desses poderiam ter sido evitados se os fios fossem regulares? Esses são acidentes com morte, né? São acidentes com morte. Acidentes com morte. É terrível. É terrível. Né? Então, se a gente fosse, não passa só pelo fio, né? Passa pelo fio, passa pela instalação elétrica. Aqui vocês são de São Paulo, quando vocês descem para o litoral norte, aí vai descendo, vai chegando em Juqueí, ali, olha que belezinha, olha do lado, tem aquela comunidade, né? Então, você vê aquele monte de fio quase arrastando no chão. Aquilo ali é uma instalação com fio de cobre, que não deveria estar ali. Deveriam ser fios, a parte externa de fiação é toda feita de alumínio, e tem que estar a uma altura sensível do consumidor, do pedestre, de uma maneira geral. Só que ali os gatos, que a gente chama, né? Então, acaba fazendo gato em cima de gato, gato em cima de gato. Quando vocês forem para a praia, né? Final de ano, agora vai todo mundo se divertir lá embaixo, já passa, dá uma olhadinha para o lado esquerdo, quando vocês descerem perto de Juqueí, ali, Barra do Saí, vocês vão ver ali, assombroso, dá medo de ver. A quantidade de cabo elétrico de cobre, tá, totalmente embebido, ao nível da rua, assim, você passa. Então, são vários problemas que a gente enxerga dentro de uma instalação elétrica, desde o dimensionamento até a utilização do cabo. O grande problema do cabo, o dimensionamento acaba desligando, acaba tendo problemas, acaba queimando o equipamento, tudo bem. O cabo, ele pode pegar fogo. Né? E tem empresas que, além de fazer tudo isso que nós estamos falando aqui, que já é ruim, ele substitui o cobre por alumínio. E pinta o cobre de alumínio. Quando você abre, dá uma cor do alumínio. Fala, nossa, cara. É alumínio. Quando você raspa ele, você vê que ele é um alumínio. Ou seja, a resistência elétrica ela triplica, quadriplica. Então ele vira basicamente uma resistência de chuveiro dentro da tua parede, esquentando
pronta para pegar fogo. E aí você comentou, né, das comunidades. Esses acidentes, a grande maioria, ela é concentrada em uma determinada população ou casas mais simples ou atinge até imóveis assim de alto padrão mesmo? É geral. Não tem uma porcentagem maior nessas casas mais simples? Obviamente as casas mais simples é onde você está mais vulnerável ao preço. Então, você tem uma comunidade, tem um bairro mais pobre, o cara comprar um rolo de fio de R$220 é muito caro. Então, se ele deu a possibilidade de comprar um 80, 90, obviamente isso vai chamar a atenção. Num imóvel mais caro, tem uma preocupação, olha, põe o cabo bom, ele não sabe nem qual é o cabo bom. Ele já vai pegar o cara, põe o cabo bom. E o preço normalmente não é um grande problema. Então, obviamente, nas comunidades mais pobres. Você pegar os dados, a gente tem por estado. Tem por região. A região norte, a região nordeste é a campeã. Por quê? Primeiro, a população de baixa renda. Sim. Segundo, um calor o ano inteiro. Então você junta o cabo aquecendo, mais o calor de uma laje de 40 graus, você tem praticamente uma panela de pressão ali dentro, né? Fazendo pressão em cima do seu cabo, né? Do seu fio elétrico. Então, óbvio, você tem mais essa possibilidade. Então, o Nordeste é campeão de acidentes e de mortes. Nós temos os dados separados. Por causa disso, para a população mais pobre, o poder aquisitivo menor. Acaba adquirindo um cabo mais barato. E o calor. É importante isso. E o calor, é muito calor. Então você vê aquela avalanche de gente instalando um ar-condicionado. Nossa, mas o ar-condicionado é ocupado. Gente, hoje o ar-condicionado tem tecnologia inverter. Cara, ele consome pouca energia. Sim. Entendeu? Não é aquele trambolho que você punha na janela quando você ligava para balançava a casa. Não é mais isso. Aquilo ali realmente era muito pesado. Hoje é tranquilo. Só que você pensa numa casa, que a fiação já é ruim, o calor é danado. O eletricista é o Chico Faísca. Aí põe um cabo ruim, você imagina a probabilidade de você ter um problema numa instalação dessa. Então, aí que vem aquela pergunta do leigo para você. Entendeu? Verificar se as suas tomadas têm algum tipo de aquecimento, se você está usando algum tipo de extensão. Normalmente a extensão é um problema, né? Ela também é feita com produto fora de conformidade, então para pegar fogo numa extensão é muito fácil, então você tem que tomar muito cuidado com isso. Perceber se tem alguns disjuntores desarmando constantemente dentro da conta. Se tiver acontecendo esse tipo de problema, você tem um problema internamente. Pode ser um problema de dimensionamento, uma rede ficou com muitas tomadas, pode ser um chuveiro que está acima da potência que você deveria, mas você tem que verificar. Para isso, você tem que ter um profissional habilitado. E Enio, teve um teste da maleta que viralizou. Você pode comentar um pouquinho para a gente? Legal. Então, esse foi um equipamento que a gente desenvolveu, aí a indústria desenvolveu de alguma maneira, né? Um fabricante nosso desenvolveu. A gente pegou a ideia dele e trouxe para dentro da entidade. Nós fizemos uma maletinha, né? Que a gente coloca uma carga de energia elétrica e você tem dois cabos, duas ponteiras aqui. Uma ponteira você coloca um cabo bom e na outra você coloca um cabo ruim. Aí você tem um termômetro, você amarra no cabo para saber a temperatura do cabo, que o cabo tem uma temperatura de limite de até 70 graus. Alguns cabos vão até 90, que são cabos especiais, mas os cabos mais comuns vão até 70 graus. Então a gente aplica uma corrente, como se fosse a corrente da casa da gente, 20 amperes, 25 amperes, e deixa ele ligado durante algum tempo. Então você vai percebendo que o cabo ruim, a temperatura começa a subir rapidamente. O cabo normal, o cabo bom, né, bitolado, ele fica ali numa temperatura boa, 36, 40, e fica ali 40, 45. E o carro ruim vai subindo, passa de 100, e num determinado momento, ele pega fogo. Tá? A gente tem um vídeo, a gente gravou um vídeo disso, eu posso disponibilizar depois para vocês. Sim. Para vocês verem exatamente isso que vai acontecer dentro da tua parede. Em algum momento. Então, se você estiver usando um cabo com aquela qualidade. Ou pior ainda, isso que pode acontecer do lado do berço de uma criança, num quarto que você fez uma extensãozinha bonitinha ali para colocar o celular, e você pode estar levando um problema seríssimo para dentro da tua casa
por ter feito uma gambiarra dessa dentro, né, de um apartamento de uma casa. Essa é uma preocupação enorme que a gente tem. Existe algum curso que capacita, vocês disponibilizam algum curso que capacita esses pequenos profissionais para identificar, para conseguir trazer ali uma segurança para as pequenas reformas no dia a dia? A gente tem várias parcerias na área da educação, né, para os eletricistas e para as pessoas que querem aprender, querem se desenvolver. Então, você pode se tornar um eletrotécnico se você fizer um curso no Senai, ou alguns cursos profissionalizantes, algumas plataformas que tem, alguns cursos são até EAD, por exemplo, na internet. Ele pode até, mas o eletricista vai fazer um curso EAD. Não, tem possibilidade, tem vídeo, tem disponibilidade, tem imagem, tem teste, tem prova, tem tudo. Se o profissional estiver interessado, não falta material, não falta. Alguns até gratuitos, né? Informações gratuitas até para ele se especializar e entender um pouquinho melhor. Mas no Brasil tem uma cultura, né? Eu aprendi com meu pai aprendeu com meu avô, e hoje eu sou eletricista. Sim, porque hoje a gente tem uma gama de profissionais assim, e a população também, quando vai fazer uma reforma, né? Eu falo por mim, assim, então a gente pensa sempre nas grandes obras, que existe, sim, a irregularidade precisa ser punido e fiscalizado, mas a gente às vezes fala para o público, né, Sônia, assim, mais leigo, que está em casa fazendo ali uma reforma qualquer, e acaba caindo, né? Eu acredito no que me falaram, preciso de uma pessoa de confiança, porque assim, eu não entendo nada, realmente, e aqui na França a gente tem algo bem interessante para comparar, o serviço é muito caro. Então, aqui eu passei a me interessar mais por essas coisas, porque a casa, você faz, a pequena obra é você que faz. É isso mesmo. Não é o Chico Faísca, outro, Deus me livre, né, que você vai contratar, mas de fato é que a mão de obra mais barata é de brasileiro e, em segundo lugar, de portugueses. A mão de obra francesa, ela é caríssima, é coisa de requinte. Então, você é meio obrigado a entender dessas coisas, para sua casa não pegar fogo, para você não ter uma conta extra de luz, porque a energia também é muito cara. Então, assim, de fato, Ju, essa pergunta que você fez para o Enio é super importante, porque se nós leigos também queremos aprender, mesmo não tendo que, enfim, ser especialistas na matéria, mas que é importante a gente saber. Em cabos, por exemplo, fios de cabos elétricos, a gente tem vasto material na Qualifil, o site que eu já passei anteriormente, qualifil.org.br. E tem um ponto de tirar dúvidas, tem a lista das empresas que são boas, que estão vendendo cabo, e das empresas que são ruins, né? No começo existia uma resistência enorme aqui na entidade de falar o nome das empresas ruins, né? E eu vim de setores muito mais problemáticos do que esse, como cigarro, bebida. Porque a entidade pode, eu e a Ju não podemos tanto. Material. Então, eu fiz uma lista e publiquei a lista de tirar, ele está no site lá. Eu tomei 20, 30 processos, fui tomando, fui respondendo, fui ganhando, nós ganhamos todos os processos, entendeu? Tem que divulgar, sim, para a pessoa saber que ela não pode comprar um cabo daquela marca. E normalmente, quando a gente faz, eu faço operação no Brasil inteiro, né? Do Amapá, no Acre, em Rio Branco, no Rio Grande do Sul, eu faço operação ou com o DECOM, ou com o PROCON, ou com o IPEM, ou com o INEP. A gente gera a informação, faz investigação e apoia os órgãos públicos a fazer as operações. Então, onde eu vou, eu já propago a informação para todo mundo saber, olha, tá aqui, esse aqui não compra. Aí o que a empresa faz? Ela já caiu na minha malha, no meu radar, ela já larga aquela marca e já homologa uma marca nova, já começa a trabalhar na marca nova, e assim ele vai. Você pegar, tem empresas que já homologaram 50, 60 marcas aí nos últimos 5, 6 anos aí, e não param, né? Então é complicado, é um mercado bem complicado. Mas olha, agora, que é muito importante essa pergunta aqui. Se um consumidor descobre que a instalação elétrica da sua casa apresenta fios de baixa qualidade ou possíveis falsificações, ele pode responsabilizar e até processar a construtora por isso? Como é que funciona esse direito na prática? Pode e deve, tá? Porque o fio e o cabo elétrico que está na sua casa, ele chama, tem um artigo do processo, chama vício oculto.
no Código Penal, no Código de Direito do Consumidor. Então, se tiver 20 anos, você pegar um fio desbitolado na sua casa, você pode processar a construtora e a fábrica de cabo. Eles vão ter que ressarcir o seu prejuízo em função disso. Então, pode e deve. Se precisar de orientação, nós estamos à disposição. Sempre. Tem tempo certo para isso, Enio? Como é vício oculto, ele não tem fim. Não tem prazo, tá. Qualquer coisa que você tem que pegar 10 anos depois, você pega. Nós tivemos um caso de uma Miss aqui em São Paulo, uma Miss Paraíba, uma Miss bem, em Moema. O apartamento dela pegou fogo, né, o quarto que ela estava dormindo com o irmão pegou fogo, o irmão escapou, ela ficou presa na janela, naquela tela. E como o fogo subiu muito, ela ficou meio desesperada, soltou as telas e caiu e ela morreu da queda. Então, a gente, casos trágicos, né, deixa a gente realmente arrepiado, né? E a gente sugeriu ao delegado, né, o juiz estava investigando, o delegado investigando o caso, o Instituto de Criminalística, que a gente fosse um auxiliar, né, técnico na questão, e nós somos autorizados. E nós tivemos acesso ao apartamento queimado, né, queimado e tal, vamos lá. Então agora surgem imediatamente duas perguntas. Nossa, que caso trágico, Enio. Mas isso pode acontecer com qualquer ser humano que esteja arriscado com esse tipo de fio, né? Se houver risco de incêndio ou curto-circuito, isso muda a gravidade da responsabilidade da construtora. As construtoras terceirizam a parte elétrica para as empreiteiras, e nesse caso, quem responde? A construtora, a terceirizada ou as duas? Os três. Né? E a fábrica de cabo na verdade, os três, na verdade, você tem que colocar os três no pau passivo. Porque a construtora, ela vai se defender. Ela vai falar, olha, eu comprei um cabo com a certificação do Inmetro. Então, eu estava tranquilo, que estava aprovado na época, estava tudo bem e tal. Então, a construtora vai se defender. Aí vai para a instaladora. A instaladora fala, olha, eu também comprei com boa fé do Inmetro. Se foi aí, vai aonde? Na fábrica de cabo. Chega na fábrica de cabo, cadê a fábrica de cabo? Já fechou, já foi embora. Volta a responsabilidade para quem? Para a instaladora. Entendeu? Porque, teoricamente, o que acontece? Se você é um profissional técnico, você faz uma instalação elétrica na sua casa, você é um profissional especializado. Tem que ter pelo menos um engenheiro numa empresa dessa. Então, ele é responsável em saber pegar o material para ser aplicado. Ele até assina a planta elétrica lá, né? Exatamente. Mas eu tenho certificado. Ele vai tentar se esconder atrás do certificado, né? Mas, eu vou falar, eu já falei isso no CREA, já temos várias parcerias com o CREA em São Paulo, temos que orientar muito bem nossos engenheiros, porque no final das contas, sobra para eles, né? Vai sobrar para a ponta mais fraca. Pois é, o Enio falou já do papel da certificação obrigatória dos fios, que é em metro, na hora de responsabilizar a construtora. Aí vem um outro gancho aqui, o Enio. O consumidor pode exigir da construtora o laudo de origem e qualidade dos materiais usados na parte elétrica? Pode e deve. Tem que estar no memorial descritivo da obra. Né? Tem que estar. Tá. A marca às vezes a do gente presta fio que ele atenção usou. naquela papelada, mas é muito importante, né? Olha que interessante. Normalmente, as construtoras estavam colocando assim, fios e cabos elétricos certificados pelo Inmetro. Quer dizer, ele foge, né? Ele não dá a marca. Ele fala, fios e cabos elétricos da marca X. Tem que pôr. Se não tiver, você pergunta qual que é a marca. E aí você faz uma pesquisa rápida no site da Qualifio e você vai ver se a marca é boa ou não é. Eu tenho um problema gigantesco no Brasil que chama-se licitações públicas. Tá? Então, os órgãos públicos compram fios e cabos elétricos, tanto para fazer obra no Minha Casa Minha Vida, tanto para fazer reforma e tudo mais. E, como não tem a fiscalização, também sai da empresa direto para o órgão público, eu fico monitorando, eu faço um monitoramento, mais de 3, 4 mil licitações por mês no Brasil inteiro. Quando ganha, fecha, eu vou ver a marca. Se não tem a marca, eu notifico para eles me informarem a marca. Olha, eu tenho que agir como fiscal. Se eu vejo que tem uma coisa errada, eu notifico a AGU, né? A Advocacia Geral da União, ou a Ouvidoria do Estado. Eu sou obrigado a ir provocando os órgãos públicos para eles não comprarem. E olha que coisa incrível. Eu já estive num empenho no Brasil,
não vou falar o item que é para não causar um constrangimento. E eu cheguei lá, tinha uma reforma, quando eu peguei o carro, testei, era um carro fora de norma. Dentro do órgão de fiscalização. Então, qualquer um está sujeito. Infelizmente, qualquer um está sujeito a esse problema. E quando acontece, eles têm que trocar tudo, né? Acontece de ter alguma irregularidade. Se a obra está pronta, tem um custo maior, né? Também. Depois você passou o fio, não sei se a familiaridade que vocês têm com o conduíte, né? É zero a minha. A minha é zero. Aquele conduíte amarelinho, normalmente ele vai e não volta no carro. Passou uma vez, você não consegue tirar. A gente tem casos que teve que abandonar a instalação antiga, desligar ela e quebrar a parede. Fazer uma nova, fazer todinha. Uma nova, que era mais fácil do que tentar puxar aquele negócio lá de dentro. Então é muito complicado. Mas tem umas fitas tipo essa aqui, ó, Enio. São pelo menos uns microfones, eles salvam a nossa vida, sabe? O microfone começou a dar uma coisa, você passa uma fitinha dessa. Porque não é a mesma coisa para a eletricidade da vida. E aí eu te pergunto, eu posso exigir que a construtora troque toda a fiação se eu achar que está com gasto acima normal a minha residência? Não, você tem que provar para a construtora que existe um erro ou de dimensionamento da tua rede, da tua instalação, ou um produto fora de conformidade. Eu estava desde tomada até cabo elétrico, são vários itens, né? Se você provar, você vai, faz um laudo, tudo, você vai reclamar, eles vão mandar vamos dizer, desculpa o termo, pica-pau, vamos mandar um cara lá para te atender para ver se você fica satisfeito e não enche mais o saco. Aí não resolveu, aí você fala, vou contratar um perito. Aí você contrata um perito, ele vem, faz o laudo lá, olha, cabo está tudo bem, olha, o seu disjuntor está tudo bem, olha. Então, olha, provavelmente, ou você está usando muita coisa num circuito só, vai ter que aumentar, fazer uma expansão. Por isso que eu falo, o profissional ele vai te dar os caminhos. Se for problema de qualidade, com esse laudo, você nem precisa se preocupar, você entra com uma ação contra o fabricante do produto e pode ir para frente que vai ter resultado sim. E essas ações, elas são demoradas na justiça? Eu entrei com uma ação civil no Ministério Público do Rio de Janeiro contra uma OCP. O que é uma OCP? É a empresa que certifica o carro para o Inmetro. O Inmetro homologa uma empresa, a empresa vai lá na fábrica. Essa empresa ela tem 60 marcas homologadas no Brasil. 58 estão fora de conformidade. Ou seja, é uma empresa que só faz coisa errada, né? Então eu entrei com uma ação faz 2 anos e meio no Ministério Público do Rio de Janeiro. No começo, eu fiz uma audiência, no começo desse ano, abriram um inquérito na Polícia Federal. No começo do ano. E de lá para cá. Enquanto isso, essa mesma empresa continua homologando marca de produto não conforme aos bolos. Quer dizer, já tem mais 60, tem mais 40, tem mais 50. E não para. Então, a justiça do Brasil ela é lenta, é muito complicado. E aí isso até inibe assim, os consumidores, às vezes, de entrar com uma ação contra as empresas, porque eles vai demorar e aí... Vai demorar, mas você já perdeu. Então, você põe a ação, você já pagou, você já teve que arrumar, entra com a ação, mas não tem mais pressa, né? Assim, só saiu. Mas se todo mundo fizer isso, eu tenho certeza que a cabeça do fabricante começa a mudar. Porque se pega, por exemplo, um PROCON, se ele dá uma ação no fabricante, a ação é pesada. A multa do IPEM é 1,5 milhão com o fabricante. Em média, 1,5 milhão com o fabricante que tem um produto coletado com um problema, você imagina do PROCON. Então, é uma forma do órgão também ter um pouco de receita interna, mas também é uma forma de pressionar esse fabricante. Se a gente não fizer, vai nascendo cada vez mais fabricante ruim. Eles vão vendo que tem espaço e vão fazendo, né? Sem nenhum problema. E a falta de informação, acho que é aliada dessas fábricas clandestinas e falsificadores, né? Você sabe, né, o que acontece no mercado livre com a fiação elétrica. Então, a fiação elétrica é um outro mundo, parece ser a terceira, né, geração, assim, um negócio totalmente alheio à sua compreensão. Eu posso falar, porque eu vim de indústria química, depois trabalhei em material esportivo, depois trabalhei em cigarro, depois trabalhei em bebida. Quando eu entrei no sindicato há 8 anos atrás,
Eu tinha acabado de reformar meu apartamento, eu estava voltando para São Paulo, agora, 10 dias no sindicato, eu voltei para casa, com os cabelos desse tamanho em pé, assim, ó. Sabe, comecei a abrir quadro de disjuntor, chamei o eletricista que fez o trabalho, mandei ele arrancar os fios da parede. Aí eu olhei, era tudo bom. Eu não fazia nem ideia que isso acontecia. Não. Ninguém, a gente não tem essa, né, Sônia? A Sônia sim, né, porque aí ela que faz as reformas. Não, eu tive que aprender, mas assim, eu vejo que para mim ainda é um bicho de 7 cabeças. Eu preciso melhorar mais, depender menos das pessoas. Mas é isso que o Enio falou, eu acho que com esse olhar, se a gente estiver na atenção, se alguma coisa não vai bem, opa, alguém fez errado, guarda o papel, chama o responsável, porque isso é muito importante. Porque a gente acha que não vai precisar. Claro que a gente guarda toda essa documentação para não precisar, exatamente para não precisar. Mas se precisar, a gente tem. E o mais importante é que todo mundo fique livre aí de acidentes, de bolso que gastou muito por conta de fio desencapado, literalmente, né, Enio? Então, eu vou pedir suas considerações finais. Enio, você que é um perito aí nesse assunto, e com certeza um bate-papo está despertando muito a curiosidade dos nossos ouvintes. Legal, quero agradecer a oportunidade aqui, para abrir esse espaço, para a gente poder compartilhar informações importantíssimas para o consumidor, de uma maneira geral, para a dona de casa, quem está ali que não tem nenhuma familiaridade com o tema, se preocupe. Não fique acomodada com algum tipo de problema que tem na sua casa, com qualquer deficiência que tem na sua rede elétrica, vá dar uma olhada. Porque a água vai molhar a sua casa inteira, o fio elétrico não. Primeiro ele pode matar por choque ou ele pode matar por incêndio causado. Então as consequências são muito drásticas. Então, muito cuidado, analise, procure um especialista e se precisar de alguma ajuda, então aí a entidade está aqui para apoiar, ajudar, indicar, sindicel.org.br, qualifio.org.br. Eu e a Ju conversamos com o Enio Rodrigues, que é diretor executivo do Sindicel e superintendente executivo da Abicobre, que tem uma vasta experiência nessa área em várias empresas, um currículo que fala por ele mesmo. Enio, muito obrigada e volte sempre. Agradeço, um abraço. Obrigada, gente. Você que está assistindo o nosso episódio, compartilhe, porque essa informação literalmente pode salvar vidas. Obrigada.